Ali Khamenei foi assassinado pelo governo americano, numa operação que a gente chama de Operação Decapitação, que é quando você vai lá, invade o país e retira a liderança política. Mas se o objetivo dos Estados Unidos era o fim do regime dos ayatollahs, ele não foi nem perto alcançado. Nesse momento, pela organização do governo iraniano, o que a gente tem já é um grupo de transição, um conselho de liderança transitório com 3 membros. Um dos membros é, inclusive, o presidente do Irã, porque muita gente não sabe, mas o Irã tem um presidente democraticamente eleito, inclusive ele tem uma visão bem moderada do regime. Mas os 2 outros nomes que estarão nesse conselho, um é um ayatollah que já faz parte do Conselho de Guardiões, que faz parte já da alta cúpula da Revolução Islâmica, né, do regime, e o outro é o chefe do judiciário iraniano, conhecido por ser extremamente linha dura. O que isso quer mostrar para o mundo? Quer mostrar que o regime continua intacto, que ele continua em pé. E isso irritou bastante Dona Madrugada, que foi a transição do dia 28 de fevereiro para o 1º de março. Foi uma madrugada extremamente tensa, tanto no Irã como no Oriente Médio como um todo. Estados Unidos e Israel continuaram atacando o Irã, e o Irã continuou atacando os parceiros dos Estados Unidos, mas não especificamente os parceiros, né, os países que possuem bases americanas. Inclusive, há relatos que uma fábrica de drones foi atingida lá no Emirados Árabes. E a gente teve 3 declarações fortes nessas últimas 24 horas, mais especificamente nessas últimas horas. A declaração da Rússia, a declaração da Coreia do Norte e a declaração da China. A declaração da Coreia do Norte chama atenção porque não é muito comum que a Coreia do Norte faça declarações quando acontecem situações. Disse que é uma agressão desnecessária, ilegal e uma claríssima violação da soberania do território iraniano e do povo iraniano. Mas o que mais me chamou a atenção é que o Kim Jong chamou o comportamento do governo americano como um comportamento gangster no cenário internacional. Os Estados Unidos age como um gangster que destrói tudo, age como um mafioso. Lembrando que a Coreia do Norte não reconhece Israel como um Estado, então ratificou que Israel não é um Estado. A China deixou claro que os Estados Unidos atropelou todas as leis internacionais e que isso pode ser muito perigoso. Muita gente pergunta por que a China não está envolvida de forma expressa no caos que acontece agora no Irã. A China é uma das maiores parceiras do Irã, 80% do petróleo iraniano vai para a China, e a gente sabe que a China tem trabalhado intensamente nos bastidores ali e com alguns auxílios. Só que a China não se apresenta, primeiro que se a China se apresentar, isso abre uma brecha para ter um conflito direto entre China e Estados Unidos. E além disso, tudo que os Estados Unidos quer é cutucar a China por Taiwan. Tá tendo, inclusive, exercícios militares ali naquela parte da Ásia, com Japão e Filipinas e Estados Unidos, numa eventual guerra na região. Uma eventual guerra na região, gente, seria uma disputa por Taiwan, disputa essa que está sendo forçada pelos Estados Unidos para colocar a China numa guerra ali na região. A fala do Putin, que é um dos que expressou uma preocupação também grande, claro, fez uma fala protocolar, mandou uma mensagem para o Irã, para o governo iraniano, dizendo que está muito chocado, né? Que a Rússia ela está ao lado do governo iraniano, mas também fez uma outra fala. Disse que o assassinato do líder supremo é uma demonstração cínica de como o Ocidente age quando os países não dançam a música ocidental.